Oi, me chamo Bianca e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação da resistência da união e fratura de canais radiculares alargados aplicando diferentes técnicas restauradoras. O objetivo geral desse estudo é avaliar a resistência da união entre pino de fibra de vidro e dentina radicular e a resistência à fratura evidente com canais radiculares excessivamente alargados aplicando diferentes técnicas restauradoras. Foram utilizados 48 dentes unirradiculares permanentes humanos extraídos e rígidos, os quais devem ter comprimento radicular de pelo menos 14 mm, medido da junção semente-esmalte até o ápice radicular. Foram selecionados 24 dentes para serem seccionados perpendicularmente em relação ao seu longo eixo, 2 mm acima da junção semente-esmalte para a criação futura da férula. Os outros 24 dentes foram seccionados perpendicularmente em relação ao seu longo eixo, imediatamente abaixo da junção semente-esmalte. Os dois cortes foram realizados com disco de diamante montado. As raízes foram tratadas endodonticamente, removendo o material obturador, além dos 4 mm apicais dos canais. Após uma semana armazenados em umidade relativa, foi realizado o preparo padronizado dos canais e as raízes foram divididas em 3 grupos, de acordo com a utilização de diferentes técnicas restauradoras. O grupo controle consiste em pino de fibra de vidro pré-fabricado. O grupo anatômico, em pino de fibra anatômico direto, e o grupo fresado, que é pino de fibra fresado. Após a segmentação dos pinos, para 8 raízes de cada grupo foram obtidos 6 corpos de prova, os quais foram distribuídos da seguinte maneira: terço coronário, 2 fatias, terço médio, 2 fatias e terço apical, 2 fatias. Para as 8 raízes restantes de cada grupo, foram realizados preparos padronizados para coroa metal free, processamento de coroas indiretas e cimentação de coroas. Todos os pinos e núcleos foram cimentados com o sistema adesivo universal e cimento resinoso, numa estratégia de adesão self-etch. A análise de resistência da união foi por meio do teste push-out. Cada fatia foi posicionada sobre um dispositivo metálico com uma pequena abertura central, com sua porção mais coronária posicionada para baixo, de tal forma que a máquina de ensaio universal exerça uma força compressiva constante no sentido ápico-coronal até promover o deslocamento do pino interradicular. Para os 8 dentes por grupo que foi realizada a resistência da união à fratura, previamente ao teste, foram cimentadas coroas indiretas e foi realizada a simulação do ligamento periodontal. Os grupos controle e pino anatômico direto foram confeccionados núcleos diretos de resina composta para realizar o tratamento protético das coroas metal free, e no grupo do núcleo fresado, os preparos foram realizados sobre o núcleo já pré-existente do próprio pino fresado. Os núcleos de resina composta foram realizados com resina composta tipo book na parte coronária. Os preparos foram escaneados com escaneio intraoral e foram exportados ao software de desenho para serem desenhadas as coroas. Após o desenho, as coroas foram posicionadas no disco através do software de posicionamento e o disco em zircônio foi fresado para a obtenção das coroas protéticas. Os corpos de prova foram fixados na máquina de ensaio simulando o componente de força que atua sobre os dentes posteriores. Como resultado de resistência da união, o teste anual do estador demonstrou que a dupla interação grupo experimental versus região radicular foi significativa, com P menor que 0,05. Os maiores valores de resistência da união foram observados para o grupo de pino fresado. Já o grupo de pino fresado foi estatisticamente superior também ao grupo de pino anatômico, apenas na região cervical, sendo estatisticamente semelhantes em região radicular média e apical. No gráfico, pode observar que a fratura mista predominou em todos os grupos, sendo que o pino de fibra pré-fabricado apresentou também fraturas coesivas no cimento, adesiva entre cimento e dentina e adesiva entre pino e cimento. O pino de fibra anatômico direto apresentou também fraturas coesivas em dentinas e coesivas em resina, e o pino de fibra de vidro fresado também apresentou fraturas coesivas em cimento, no pino, na dentina e adesiva entre pino e cimento. Para os resultados de resistência à fratura, o teste anual bom fator demonstrou que o grupo pino fresado foi estatisticamente superior aos grupos grupo controle e pino anatômico com P menor que 0,05, os quais foram estatisticamente semelhantes entre si. Pode-se observar que as fraturas favoráveis predominaram em todos os grupos. O pino de fibra anatômico direto e o pino de fibra fresado apresentaram somente fraturas favoráveis, sendo que predominaram no pino de fibra anatômico direto as fraturas da coroa e pino, sobre a fratura acima do nível cervical. E o pino de fibra fresado apresentou também fraturas de coroa e no pino. Dentro das limitações desse estudo in vitro, foi demonstrado que o pino de fibra de vidro fresado pode ser uma ótima alternativa na restauração de raízes com canais radiculares alargados, pois foi visto que na avaliação de resistência do união o pino de fibra fresado demonstrou maior que o pino de fibra pré-fabricado e maior que o pino de fibra anatômico direto no terço cervical, e na resistência à fratura se demonstrou que o maior que o pino de fibra pré-fabricado e o pino de fibra anatômico direto.